É isso aí que você tá vendo na thumb do vídeo mesmo. Pra mim que se lasca a Libertadores agora, depois desse jogo que o Fluminense fez ontem contra o Corinthians. Um jogo horrível, um jogo digno de time que tá ali caminhando a passos largos pro rebaixamento. O Fluminense fez aquela boa sequência ali de 4 jogos, 4 vitórias seguidas. A gente se empolgou. Até eu mesmo falei aqui no canal que daria sim para buscar ali uma Copa, talvez uma Copa do Brasil, talvez até o bi da Libertadores. A gente estava numa fase boa, mesmo sabendo que o time ia oscilar, porque isso é normal, falei sobre isso também. Uma hora o Fluminense ia oscilar. A gente sabe que o momento não é para o Fluminense ganhar 10 jogos seguidos. A gente sabe que das limitações do nosso elenco e do tipo de trabalho que o Mano Menezes está fazendo. Mas naquele momento ali, a gente acreditou sim numa recuperação, numa retomada, que as coisas poderiam estar voltando ali à sua normalidade, o Fluminense voltando a ser competitivo, voltando ali a ter condições de brigar na Copa do Brasil, ter condições de brigar na Libertadores, sem isso afetar o Campeonato Brasileiro. Mas a gente viu que as coisas foram bem diferentes e o Fluminense já está aí de novo 3 jogos sem ganhar na Libertadores. Situação complicada. Ontem no jogo contra o Corinthians, cara, o jogo foi um jogo horrível tecnicamente, pelo menos na minha opinião. 2 times sem ninguém para criar no meio-campo. Um jogo muito ruim de assistir, tanto do lado do Corinthians quanto do lado do Fluminense. Nenhum dos 2 times criando nada. E as poucas oportunidades que o Fluminense criou, ele conseguiu perder sozinho, como foi o caso do Lima ali no último lance do jogo. Um lance que poderia ter dado a vitória para o Fluminense, poderia ter feito, talvez a gente não está falando aqui de um jogo tão ruim, de um resultado tão ruim, poderia ter salvado ali a noite. E a gente sabe que torcedor analisa às vezes o resultado final, que é o mais importante. Nesse momento o Fluminense precisa pontuar, precisa na verdade vencer. Pontuar já não é, pelo menos na minha opinião, já não é o suficiente para a gente sair dessa situação. O Fluminense precisa emendar uma boa sequência de vitórias para a gente poder sair da zona de rebaixamento e respirar um pouco, para se caso o time voltar a oscilar, voltar a ficar 2, 3 jogos sem vencer, a gente não volte para a zona de rebaixamento. A gente tem que entender que a gente está se aproximando já da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco a gente entra na reta final e não dá tempo de recuperar. Se o Fluminense não fizer o que tem que fazer agora, não dá tempo de recuperar. E até por isso que eu estou falando, que na minha opinião, que se lasca a Libertadores, deixa isso para lá, entra com o time reserva. Se o Fluminense conseguir se manter na Série A do Campeonato Brasileiro em 2025, para mim já é o suficiente, pelo menos assim, para a gente salvar esse ano. Copa do Brasil já foi, Libertadores, por mais que a gente jogue contra o Grêmio e consiga ali um resultado no próximo jogo, consiga se classificar para as quartas de final, quem garante que o Fluminense tem time para chegar na final? É mata-mata, tudo pode acontecer, mas nesse momento, para mim, não faz sentido, não tem o porquê o Fluminense arriscar na Libertadores, correr o risco, por exemplo, de uma lesão no Paulo Henrique Ganso, uma lesão no John Arias, uma lesão aí com o Cauê Elias. Ontem a gente jogou sem o Ganso, sem o John Arias, o time já caiu ali tecnicamente para, sei lá, 30% da sua capacidade de criar, se é que chegou até isso, tá? Para mim não faz sentido a gente colocar um time para jogar na Libertadores e correr qualquer risco ali de perder esse jogador para o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é o mais importante. Ano que vem a gente não joga Libertadores com certeza, também não deve jogar aí nem Sul-Americana. Muito provavelmente o Fluminense, se conseguir escapar aí da zona de rebaixamento, vai ficar ali em 16º, 15º, 14º colocado, mas para mim o mais importante é sair dessa zona de rebaixamento. Com esse ponto de ontem, o Fluminense se manteve na 18ª posição, poderia ter saído da zona de rebaixamento ontem, empurrando o Corinthians para a zona de rebaixamento de novo, né? Era um adversário direto, inclusive o Fluminense perdeu pontos contra 2 adversários diretos nos últimos jogos. Perdeu para o Vasco, ontem empatou com o Corinthians, entregou 4 pontos aí para os adversários nesses últimos 2 jogos, e a situação ela não está resolvida. A gente tem muita coisa para fazer ainda, precisa trabalhar muito para conseguir sair dessa zona de rebaixamento. Então, para mim, volto a dizer, não faz sentido a gente colocar um time para jogar a Libertadores e colocar o Campeonato Brasileiro em risco. E eu sei que muita gente pensa diferente disso, tem muita gente aí com muita esperança que o Fluminense vença o segundo jogo contra o Grêmio, que avance na Libertadores, mas para mim chegou no momento em que isso não faz sentido. Não vou torcer para o Fluminense perder, nunca vou torcer para isso acontecer, mas eu vejo o resultado do próximo jogo como um resultado que pode estar em segundo plano. Para mim, se vencer, tudo bem, a gente avança para as quartas de final, vou torcer também nas quartas de final, e se ganhar a Libertadores eu vou comemorar, assim como eu comemoraria qualquer título do Fluminense,
mas eu acho que não vale a pena pagar o preço de correr o risco de perder um jogador importante para essa reta final de Campeonato Brasileiro, que cada jogo que o Fluminense joga a partir de agora é decisivo, é um jogo de final, é um jogo que pode mudar a nossa trajetória, pode mudar a nossa perspectiva para as próximas rodadas. Então, para mim, não vale a pena arriscar isso. Mas é claro, vou torcer pro Fluminense contra o Grêmio na terça-feira, vou torcer pra gente vencer, vou torcer pro Fluminense como sempre torci, mas se por acaso o Fluminense não passar, sinceramente, eu não vou ficar nem um pouco triste, porque eu acho que o nosso problema maior é o Campeonato Brasileiro, e isso tem que ser resolvido o mais rápido possível. Esse foi o vídeo de hoje, eu sei que a sua opinião pode ser muito diferente da minha, e eu quero aqui, se você pensa diferente, deixa aqui nos comentários o que você pensa, me fala o que você acha sobre essa reta final, me fala o que você pensa sobre prioridade. Para mim, prioridade é Campeonato Brasileiro, o resto é segundo plano. Copa do Brasil já foi, Libertadores. O Fluminense tem condições de passar do Grêmio? Tem condições de passar, até porque jogou melhor do que o Grêmio no primeiro jogo. Isso foi muito nítido para todo mundo. Mas volto a dizer, para mim não vale a pena arriscar. Mas se você pensa diferente, me fala o que você pensa. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário. Se você assistiu até o final, muito obrigado. E até a próxima. E assiste aí um outro vídeo do canal que pode estar aparecendo aqui para você. Me dá essa força aí. E te vejo no próximo vídeo.